Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. E hoje, voltando do feriado, o nosso tema é a queda do dólar. Na semana passada, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo dos R$ 5,20 aqui no Brasil. Esse é o menor patamar do câmbio em quase 2 anos. E o que está por trás desse movimento de baixa do dólar é uma mudança no grau de confiança dos investidores em relação aos ativos dos Estados Unidos. O motivo de tudo isso é o ambiente mais cercado de incertezas. Mas será que essa queda do dólar veio para ficar? E até que ponto o real pode se beneficiar desse movimento? A gente vai responder essas perguntas no episódio de hoje e vai refletir também sobre como essa fuga do dólar tem causado uma mudança no fluxo dos investimentos globais. O Felipe Mack, que é analista na equipe de economia aqui do C6 Bank, vai nos ajudar a entender para onde estão indo os recursos estrangeiros diante dessa menor confiança nos Estados Unidos. No episódio de hoje, a gente fala também dos últimos dados de inflação no Brasil e do efeito do câmbio sobre os preços por aqui. E no fim do programa tem ainda uma análise sobre o mercado de trabalho e os dados de inflação lá nos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes. E hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Vamos lá? Não tem jeito, o dólar continua a perder força no mundo. Depois de cair quase 10% em 2025, o DXY, que é o índice que compara o dólar a uma cesta de outras moedas de países desenvolvidos, esse índice continuou em queda agora no início de 2026. Quem nos acompanha aqui pode lembrar que, ainda lá em meados do ano passado, a gente dedicou uma edição do podcast para explicar a fraqueza do dólar. Desde então, os fatores que motivaram a desvalorização da moeda americana não diminuíram. Na verdade, foi o contrário, eles se intensificaram. Mas por quê? Para entender esse movimento, vale lembrar o papel de porto seguro que o dólar desempenha historicamente. E não é por acaso, né? A maior parte das transações comerciais globais é feita na moeda americana, e bancos centrais mundo afora mantêm reservas em dólar justamente por sua capacidade de preservar valor. Por isso, até pouco tempo atrás, era natural que, em momentos de instabilidade, os investidores se refugiassem nos ativos americanos em busca de segurança. E, no fim das contas, esse aumento da demanda costumava fortalecer o dólar. Agora a coisa mudou um pouco de figura. Em vez de buscar abrigo nos Estados Unidos diante das incertezas, parte dos investidores passou a direcionar recursos para outros mercados. Em alguns casos, o dólar não foi só preterido. A desconfiança foi além e houve também venda de ativos americanos, num movimento que ficou conhecido como Sell America, e isso aprofundou a desvalorização da moeda. Essa decisão de não buscar mais segurança nos Estados Unidos se dá porque foi justamente lá que boa parte da instabilidade no cenário externo foi originada. Hoje, parece haver mais dúvidas sobre os Estados Unidos como um porto seguro. Tudo começou com uma série de políticas da Casa Branca que mudou a forma com que os Estados Unidos se posicionam em assuntos importantes para a economia. Na parte comercial, as idas e vindas das tarifas de importação trouxeram incertezas sobre seus efeitos na economia americana e abalaram as relações com parceiros comerciais de longa data. No campo geopolítico, movimentos da política externa americana também ampliaram essas tensões diplomáticas, como na recente disputa que a gente viu pelo controle da Groenlândia. E não é só isso. Internamente, a polarização política elevou a desconfiança quanto à capacidade dos Estados Unidos de conter o avanço da dívida pública. Não custa lembrar que, além de haver um desequilíbrio nas contas do governo, ou seja, as despesas continuam muito acima da arrecadação, existe também uma divisão no Congresso americano. Democratas e republicanos seguem com dificuldade para chegar a consensos em temas muito importantes, como imigração e gastos com saúde. A falta de entendimento resultou, inclusive, em 3 paralisações do governo em menos de 4 meses. A mais recente está acontecendo exatamente agora. Ainda entram nessa equação de fuga do dólar os 3 cortes de juros promovidos em 2025 pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. É que quando os juros caem, os títulos americanos ficam menos atrativos, e isso contribui para uma desvalorização adicional da moeda do país. Por fim, tem ainda as dúvidas sobre a própria condução do Fed. As pressões da Casa Branca por mais cortes de juros alimentaram dúvidas sobre a independência da autoridade monetária. A questão é que, sem saber se o Fed vai permanecer autônomo no cumprimento do seu mandato,
A própria política monetária se tornou um ponto de incerteza para os investidores. E todo esse conjunto de fatores sugere que a desvalorização recente do dólar vai além de uma oscilação passageira. O que eu quero dizer é que existem sinais de que o quadro pode ser estrutural. Se há dúvidas sobre o papel da moeda americana como um porto seguro, a gente pode estar diante de uma mudança mais profunda no sistema financeiro global. E, como resultado, o mundo deve conviver com um dólar permanentemente mais fraco nos próximos anos. E é natural que o movimento da moeda americana também influencie o nosso câmbio, né? No Brasil, a valorização do real foi basicamente um reflexo do cenário externo. Desde o início de 2025, o dólar já caiu mais de 15% frente ao real, o que ajudou a aliviar a inflação por aqui, e a gente vai até falar melhor disso daqui a pouco. Mas a pedra no caminho é o quadro fiscal brasileiro, que segue como um ponto de atenção para o câmbio. A dívida pública elevada e a falta de perspectivas para equilibrar as contas públicas podem aumentar a cautela dos investidores quanto ao Brasil, diminuindo então o fluxo de entrada de recursos estrangeiros no país. Por isso, a vida do real não está tão fácil assim, né? Mesmo com um dólar mais fraco no cenário global, a gente projeta uma leve alta do câmbio até o fim do ano, para algo em torno de R$ 5,50. Lembrando que agora a cotação está mais baixa, na casa dos R$ 5,20. Isso tem a ver com o fato de que, pelo menos por enquanto, o investidor estrangeiro tem visto o nosso mercado com bons olhos, apesar de todas as dificuldades fiscais que o Brasil ainda enfrenta. A Bolsa Brasileira está tendo um dos melhores desempenhos dos últimos anos, reflexo daquilo que a gente falava agora há pouco, né? Da saída de dinheiro dos Estados Unidos para outros mercados. Então, para entender melhor como tem sido essa mudança dos fluxos de recursos nos mercados globais, a gente conversa agora com o Felipe Mack, que é analista da equipe de economia do C6 Bank. Mack, antes de a gente falar especificamente aqui do Brasil, eu queria entender um pouco o quadro geral. Para onde, afinal, está indo o dinheiro que está deixando de ser aplicado nos Estados Unidos? Quais são esses outros mercados em que os investidores estão buscando mais segurança agora? Bianca, antes de qualquer coisa, acho que é importante dizer que o dólar está longe de perder totalmente seu protagonismo, tá? Apesar dele ter perdido valor nos últimos meses, não existe por enquanto uma outra moeda com a mesma escala, liquidez e presença nas reservas internacionais. Agora, é verdade que os investidores não estão mais só escolhendo o dólar e estão distribuindo os recursos de uma forma diferente. Um exemplo disso é o aumento importante na busca por ativos reais. Eu estou falando aqui de metais como ouro, prata e cobre, por exemplo. Para se ter uma ideia, o ouro teve uma alta de quase 90% desde o início do ano passado. É muita coisa. E isso tem acontecido justamente porque o ouro é considerado o porto seguro financeiro mais antigo do mundo. Ao contrário do dólar e de outras moedas, o valor dele não depende tão diretamente das decisões de um governo ou instituição. Um governo pode, por exemplo, decidir emitir mais moeda para pagar dívida, ou o Banco Central pode cortar juros, e esses movimentos tendem a enfraquecer a moeda do país. Com os metais, isso não acontece. E isso ajuda a explicar por que, nesses momentos de incerteza fiscal, de tensões geopolíticas ou de dúvidas sobre a política econômica, parte dos investidores prefere ativos reais. Ativos físicos, sabe? Algo que preserva valor e que não está ligado ao risco de um país específico. No fim das contas, o que acaba acontecendo é uma maior diversificação. Em vez de concentrar tantos recursos nos Estados Unidos, os investidores estão distribuindo o risco e vários mercados estão se beneficiando disso. O Brasil, inclusive, né, Mack? Como é que essa entrada de dinheiro estrangeiro tem se traduzido no nosso mercado? Sem dúvida, o mercado de ações é um bom exemplo desse movimento favorável para os nossos ativos. O Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do Brasil, ele já bateu recorde 11 vezes nesse ano e se aproximou dos 190 mil pontos pela primeira vez na história. Pouca gente acreditava em uma alta tão grande e tão rápida assim. De janeiro para cá, o Ibovespa subiu cerca de 15%, depois de ter avançado 34% ao longo de 2025. Ou seja, o ritmo segue forte. É claro que existe um clima mais otimista entre os investidores locais, mas boa parte da alta tem a ver com fluxo estrangeiro. Os próprios dados da B3 mostram isso. Só em um mês, em janeiro, o volume líquido de recursos externos que entrou na Bolsa Brasileira já superou tudo que foi registrado ao longo dos 12 meses de 2025. Foram mais de 26 bilhões de reais vindos de fora no mês passado. Só que também é importante colocar isso em perspectiva. Nosso mercado ainda é muito pequeno quando comparado com o dos Estados Unidos. O mercado americano de ações vale cerca de 70 trilhões de dólares, enquanto a Bolsa Brasileira vale pouco mais de 1 trilhão de dólares. A diferença de tamanho é enorme. Então, quando uma pequena fração de recursos sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil, o impacto aqui já é grande. Não precisa ser um volume gigantesco para mexer bastante com o nosso índice.
E vale destacar também que esse movimento de saída dos Estados Unidos não favoreceu só o Brasil, favoreceu vários mercados emergentes. Inclusive, quando a gente olha para os melhores desempenhos das bolsas globais em janeiro, quase todas são aqui da América Latina. As bolsas que mais ganharam valor no mês passado foram Peru, Coreia do Sul, Colômbia e Brasil. É sem dúvida um momento muito favorável para os países latino-americanos, mas não dá para saber até onde vai esse otimismo. Existem vários riscos no caminho. A própria dinâmica de crescimento da dívida pública brasileira pode afastar alguns investidores do Brasil no segundo semestre do ano. Além disso, os ventos podem mudar lá fora. Se o Banco Central americano parar de cortar juros, por exemplo, é possível que o dólar recupere um pouco da força, fazendo o real voltar a enfraquecer. Falando de juros nos Estados Unidos, na semana passada foram divulgados 2 indicadores fundamentais para entender como anda a economia americana e quais devem ser as próximas decisões do Fed, o Banco Central do país. Começando pelos dados do relatório de emprego americano, que não deixam dúvidas sobre a solidez do mercado de trabalho no país. A criação de vagas em janeiro foi de 130 mil, o dobro do estimado. A taxa de desemprego também caiu mais do que o esperado, para 4,3%, um nível que é bem baixo para os padrões históricos americanos. E vale observar que a queda do desemprego aconteceu mesmo com um ligeiro aumento da taxa de participação, ou seja, mais pessoas passaram a procurar trabalho recentemente e mesmo assim o desemprego não subiu, o que reforça a boa empregabilidade nos Estados Unidos. Outro sinal de que a economia americana está aquecida é a inflação. O índice de preços ao consumidor, o CPI, ele registrou alta de 2,4% nos 12 meses até janeiro. Embora os números tenham até vindo um pouco abaixo do esperado pelo mercado, o núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, ele segue elevado, em 2,5%. Lembrando aqui que a meta de inflação a ser cumprida nos Estados Unidos é de 2%. Na nossa visão, esses números diminuem ainda mais as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião, agora em março. A gente acredita que o Banco Central americano pode voltar a reduzir as taxas, mas só lá no segundo semestre do ano. Agora a gente volta a falar do Brasil, porque na semana passada saiu também o resultado da nossa inflação de janeiro. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, subiu 0,33% no mês, acumulando então uma alta de 4,4% em 12 meses. Com isso, a inflação brasileira voltou a ficar bem próxima do limite superior da meta de inflação, que é 4,5%. Um dos itens que mais subiu no mês foi a passagem de ônibus urbano, com alta de 5,1% por causa do reajuste das tarifas em grandes capitais. Mas, apesar dessa piora em janeiro e de a inflação ter encostado no limite da meta, como a Júlia falava, os próximos meses devem ser de alívio, tá? A expectativa é que o IPCA em 12 meses recue para cerca de 3,6% em fevereiro, por causa de um efeito estatístico. Eu vou explicar melhor. A inflação de fevereiro do ano passado aqui do Brasil foi muito elevada porque houve um encarecimento das contas de luz. Só que, na próxima divulgação do IPCA, esse mês vai sair do cálculo da inflação dos últimos 12 meses. E aí, sem esse fator puxando o índice para cima, a inflação vai ter uma queda relevante. Na nossa visão, isso deve reforçar a confiança do Banco Central para cortar a taxa Selic até 12,5% no fim deste ano. Por outro lado, essa melhora da inflação também deve ter um prazo de validade, viu? A gente acredita que a inflação vai voltar a ganhar tração no segundo semestre e vai encerrar 2026 em 4,5%. E as razões para essa reversão de rota dos preços vão desde a economia, que deve se manter aquecida, até o dólar. A gente comentou bastante lá no início do episódio que o dólar deve voltar a subir um pouco no Brasil nos próximos meses. E esse câmbio mais depreciado pode encarecer alguns itens por aqui, como os alimentos. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E como já era esperado, a agenda está mais curta nessa semana de feriado. Os dados mais importantes vão sair todos lá para sexta-feira. Nos Estados Unidos, vai ser divulgado o PIB do quarto trimestre de 2025. A projeção de mercado é de que a economia americana tenha crescido por volta de 2,2% no ano passado. Além disso, na sexta-feira, sai também a inflação de dezembro dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI. Essa leitura deve mostrar que o índice terminou 2025 pressionado e ainda acima da meta do Banco Central americano.
E para terminar, nesse mesmo dia, também saem os índices de gerentes de compras, os PMIs de fevereiro dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Esse indicador é, de certa forma, um termômetro da economia dos países porque ele permite saber mensalmente como anda a atividade econômica. E por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Agora, se você curtiu o nosso papo de hoje, compartilha com alguém que também vai querer ficar por dentro dos assuntos da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Thaís Andrea, e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!